Oi, gente, tudo bom? Hoje eu tenho uma grande convidada no nosso Encontro das Amigas, que é a minha coach, que é psicóloga com mestrado em psicologia clínica e positiva, mas é um bombril de mil e uma utilidades, é maratonista, com essa pegada do foco da saúde, da parte da terapia, do esporte, que me faz crescer, que me faz ter uma energia. As pessoas dizem, como é que você consegue dar conta de tudo? Com a ajuda dela. E hoje eu vim aqui pedir para ela falar um pouquinho dessa parte da psicologia, de como a gente consegue melhorar, porque a definição da OMS de 1946, que saúde é um bem-estar físico, mental e social, e não é só ausência de doença. Eu sempre falo para as minhas pacientes, saúde, qualidade de vida, anda com o psicológico, é o mental junto com o corpinho. Não adianta a gente querer tratar só o corpinho, é o que a gente estava conversando no último podcast da saúde integrativa, não adianta você tentar tratar a doença simplesmente. Você tem que fazer uma terapia integrativa, você tem que olhar o ser humano como um todo. Se a cabeça não está boa, o corpinho não vai ficar bom. Então a gente tem que pegar para esse lado. Eu sou fã de terapia, eu faço terapia desde os 14 anos, entre idas e vindas. Agora eu estou com essa musa maravilhosa que corre maratona, que quer perder 3 a 4 quilos, eu não sei de onde, talvez cortando o bracinho ela consiga isso. Mas muito obrigada por ter vindo. E eu queria que você falasse um pouquinho de saúde e como é que o esporte é tão importante na nossa saúde. E não é só aquela coisa que a gente vê, sabe, de saúde, de baixar níveis de colesterol no sangue, de condicionamento físico, não. Como é que essa pegada de esporte e saúde mental, porque isso é tão importante para a nossa saúde física? Primeiro, muito obrigada, Rebeca, por esse convite. Eu fiquei super animada de poder me apresentar aqui e falar sobre isso, sobre algo que eu levanto a bandeira o tempo todo, que é sobre nossa saúde, não só física quanto mental também, a importância que isso tem em nosso desenvolvimento, porque não adianta de nada só ter saúde física se a gente não tem saúde mental. E como eu estava comentando com vocês, em essa minha levantar a bandeira de defender a saúde física, é porque eu sei a importância que tem para todos o fato de a gente focar primeiro na gente, na nossa saúde, e a partir desse lugar conseguir dar o nosso melhor para aqueles que estão à nossa volta. Então, se a gente consegue cuidar de nós dentro, internamente, da parte física, fisiológica, biológica, mental, imunológica, social, afetiva, emocional, etc., seremos capazes, provavelmente, de cuidar dos outros que estão na volta. Quando é que eu conheci a Liu? Já tinha Sossô, minha filha mais velha, que hoje em dia está com 9 anos, e eu tinha acabado, quer dizer, eu já tinha conhecido a Liu em 1500 ela vai em Bolota, mas, tipo assim, não era a hora. E aí, na hora que o Luan nasceu, eu me vi com um bebê recém-nascido, que eu voltei para trabalhar com 3 semanas, e desesperada, porque eu não achava que eu não ia conseguir dar conta da minha rotina maluca de trabalho em zilhões de lugares, ser mãe de 2, da rotina do dia a dia, de trabalhar muito, de operar até tarde, de conseguir dar a dinâmica, sabe, que eu sempre tive na minha vida, e eu entrei em pane. Eu só chorava, né, e de tipo assim, pelo amor de Deus, me ajuda a me organizar. Me ajuda a reformular as minhas prioridades, sabe, porque não tô bem, e, cara, não consigo dar o meu melhor, assim, qual era o meu objetivo? Cuidar das minhas pacientes, cuidar dos meus filhos e da minha família, da melhor forma possível, mas eu não estava bem. E eu entrei em pânico porque eu achava que eu não ia conseguir nunca mais dar conta disso. E aí ela entrou, assim, de uma forma brilhante e conseguiu, assim, e nessa fase que estamos mudando de consultório, estamos crescendo, estamos com esse novo projeto, sabe? Com foco em cuidar cada vez mais de mulheres, sabe? Ela cuida de mim todos os dias. Quando a gente tem dias que a gente conversa sobre trabalho, sabe? Meta, foco, o que precisa, o que a gente tem que fazer, mas tem dias que ela vê, não, você não tá bem. Vamos entender o que está acontecendo nessa sua cabecinha, no seu coração, para a gente conseguir seguir em frente, para você estar bem, para
tocar os seus objetivos, conseguir o que você quer. Ela que me fez voltar a fazer atividade física. Não sei se as pessoas sabem, mas tem 4 semanas que eu voltei a projeto Musa Fitness do verão, bumbum pro alto, por causa dela. Então, assim, ela que me dá essa força, ela que me dá essa energia, e eu queria trazer ela aqui para vocês para poder explicar como é que a gente precisa, assim, tem várias vezes que eu chego para os pacientes no consultório e falo, precisa estar bem, precisa se cuidar, como no outro podcast com a Elaine, fisioterapeuta, a gente falou das doenças psicossomáticas, como é que o nosso corpo reage às coisas psicológicas que acontecem com a gente não consegue resolver, como a gente reage, por que a terapia é tão importante, e essa terapia dela, a forma que ela aborda, de uma forma, um tipo de terapia que existe, a cognitiva comportamental, ela é muito direta, sabe, mas sempre com foco na positividade, sabe, na terapia positiva, de conseguir resolver, da praticidade, sabe, e de pensar do lado bom das coisas. E o esporte, como o esporte é importante na nossa vida, como é que a gente precisa fazer. Então, explica um pouquinho para mim, Lio, de toda essa parte, assim, de como é que funciona essa energia de corpo, mente, como é que a gente consegue, assim, grande maioria das pacientes, várias vezes eu encaminho para terapia e elas não conseguem, não tenho dinheiro, não consigo fazer. Como é que a gente consegue, muitas vezes, ter esse autocuidado sem precisar de uma ajuda externa? Como é que a gente consegue fazer isso? Você consegue dar uma diretriz, uma orientação, uma luz e explicar por que isso é tão importante? Então, são vários pontos que estamos falando aqui. Primeiro é sobre saúde, sobre essa visão de olhar um ser humano como um ser integrado, biológico, emocional, social, todas as áreas integradas. Na minha visão particular, quando eu tenho um ser humano na frente, o Rebeca tem um paciente, a gente tem que conseguir olhar, direcionar esse olhar para um conjunto de áreas que ele tem na vida e que precisam, em algum momento, estarem integradas para ele funcionar bem. Claro que na prática do dia a dia, na vida, nem sempre as coisas estão tão equilibradas. Então, se eu volto no assunto do qual é a definição de saúde, para Lio, a definição de saúde tem a ver com esse cuidado da saúde, tanto física, mental como emocional. Todas juntas. Para quê? Para partir do ponto que, enquanto eu estou cuidando, integrando essas partes que são minhas, de meu próprio quebra-cabeça, eu conseguirei agir e me comportar melhor, na minha melhor versão da minha vida. Saúde, como a Rebeca falou, envolve não só patologias, quanto também bem-estar. E aí que eu entro para colocar a minha sementinha da importância da prática de atividades físicas, do autocuidado, da alimentação, dos nossos hábitos, não só hábitos comportamentais, mas também são super importantes esses hábitos mentais também, de pensamento, de como que eu penso, qual é a minha atitude mental, qual é o meu estilo de pensamento, que vai me permitir, em algum momento, eu respondo outra pergunta sua, eu responder ou me adequar ou cumprir com o tratamento médico que está sendo passado para mim. A partir desse momento que eu consigo entender minha própria saúde como uma visão integral, eu consigo seguir orientações que outros profissionais da saúde, da psicologia, da educação física passam para mim. Então, na medida que a gente consiga cuidar, primeiro identificar, a primeira parte é identificar, ter essa consciência de como eu qual é meu estilo reajo, né? Reajo, quais são meus estilos de pensamento, como normalmente eu me comunico, como normalmente eu me comporto. Em essa medida, em esse primeiro passo, que é essa consciência, essa identificação, eu vou conseguir olhar para mim com um maior cuidado. E aí entra a parte de autocuidado. Eu consigo, através desse processo de autocuidado,
abrir um leque de possibilidades de ter maior disposição para uma vida muito mais saudável. Por quê? Porque se eu vivo a minha vida em automático, seja fisicamente, mentalmente, emocionalmente, socialmente, profissionalmente, em todas as áreas, eu não estou percebendo o que está acontecendo comigo. Quando eu paro e olho para a minha possibilidade de me autoconhecer, que seria um pouco a partir do autoconhecimento, eu estaria me brindando a oportunidade de fazer como um próprio trabalho terapêutico comigo mesmo se eu tenho um recurso, respondendo essa pergunta. A partir daí, eu consigo ir direcionando e mudando resultados ou possíveis resultados que eu vou ter na minha vida, conhecendo meus próprios limites, conhecendo as minhas próprias necessidades, reconhecendo o que é importante e o que não é importante para mim. Isso responde a sua pergunta? Sim, isso responde a minha pergunta. Isso me lembra quando a gente começou, né? Que eu trabalhando em zilhões de lugares, e aí você falava assim, qual é a sua prioridade? Por que você gosta disso? Por que você gosta daquele lugar? Quais são os focos? Qual é o seu objetivo? Então, assim, eu lembro muito que você sempre, assim, hoje em dia, analisar prós e contras de tudo, né? De qualquer atitude que você vai tomar. Que você pare, que você tenha aquela coisa do mindfulness, né? Da consciência plena, que você esteja presente nas suas decisões, sabe? Que você não siga o piloto automático e que você tenha uma decisão focada no presente, que você esteja ali para você tomar a decisão e conseguir pensar. E autogestão, autorresponsabilidade, atenção plena no que você está fazendo. Então, como a Ariel falou, você vai... Uma forma, né, que ela me ensinou e me ensina todo dia quando eu meio saio da casinha, porque nós seres humanos somos assim, a gente não aprende, não faz 100% certo, a gente tem altos e baixos. Quando você começa a sair da casinha, é de tipo, para, pensa, respira, se analisa, se conhece, entende o que você está sentindo, entende o que está acontecendo com você, qual é o seu momento, qual é o seu limite, e parou, entendeu? E agora você vai tomar uma decisão para tentar evitar fazer essas coisas automáticas. Porque na hora que você faz as coisas automáticas, você não tem o controle delas. Você está seguindo padrões, e padrões que muitas vezes não foram pré-estabelecidos por você. Padrões que já vêm na nossa genética de 1500 e lá vai bolota. Padrões que a gente não sabe nem dizer por que a gente está fazendo. Então, é aquela coisa do autoconhecimento, de parar, respirar, olhar, tentar se entender da melhor forma possível. Se você não tiver alguém como ela para te orientar, você sempre tenta assim, quando você estiver se sentindo num furacão e num turbilhão de não sei o que fazer, para, pensa, acolhe esse sentimento, né? Respira, se respeita, se ame, entenda que essa fase tá difícil, tá tudo bem, que vai melhorar e tente tomar a decisão mais centrada possível de você. Porque você é o mais importante e, como ela falou, você tem que estar bem para poder cuidar e administrar tudo que está ao seu redor. E onde é que o esporte entra nisso? Por liberação de endorfinas e todas essas coisas? Quando é que o esporte entra? Como é que ele faz? Porque assim, ela fala assim, você vai correr uma maratona comigo. Eu falei, desculpa, mas não. Eu corro os 10 minutinhos dos seus 10 primeiros... o seu treininho, seus 10 quilômetros, assim, sabe? Que você tá soltando a musculatura. Tô aí. Fora isso, beijo agora. Rebeca, em relação a como isso todo joga um papel importante na nossa saúde, né? Em nossa concepção de definição de saúde. Na minha percepção, a atividade física entra como um autorregulador. Foi a minha experiência, o que eu observo também com paciente, com cliente, com amigo. Ela serve como um autorregulador, onde eu sou capaz de medir as minhas próprias fortalezas e fragilidades para me colocar em um lugar determinado. Podemos pensar em mim como maratonista, mas não indo tão na maratonista, mas pensando na pessoa que faz atividade física 30 minutos diário. Aliás, a Organização Mundial da Saúde recomenda 150 minutos semanais de atividade física, que elas podem ser divididos
em pequenas partes ou podem ser feitas todas em um só momento. E você vai ter os benefícios de saúde praticando 150 minutos semanais. Então, quando você, independentemente da atividade física que você pratique, essa atividade física funciona como um autorregulador do que eu sou capaz de fazer. Por quê? Porque eu testo limites, porque eu me coloco em primeiro lugar. E eu acho que essa parte é fundamental e que nos hemos desenvolvido, crescido em uma sociedade que, quando a gente se coloca no primeiro lugar, a gente é vista como egoísta. E, na verdade, não é sobre egoísmo, é sobre amor próprio. E o amor próprio é a primeira mostra, a disciplina é a primeira mostra de amor próprio. Então, o esporte nos permite aumentar nossa disciplina. O esporte nos permite ajudar na nossa saúde, obviamente, isso já está mais do que falado. O esporte nos permite melhorar nossa memória, atenção e concentração. O esporte permite melhorar a saúde de nosso coração. O esporte nos permite melhorar a nossa saúde óssea, o nosso sistema imunológico e incontáveis benefícios. Então, se todos esses benefícios que o esporte tem, além de tudo isso, ele vai funcionar como um autorregulador das minhas principais funções mentais, é uma função que precisa ser muito mais divulgada. As pessoas precisam saberem mais sobre isso, porque possivelmente em nosso entorno é muito comum escutar. Não, porque... Mas na consulta, no seu consultório. Não, assim, o que a gente escuta normalmente relacionado ao esporte é saúde, dividando melhora dos índices glicêmicos, de colesterol, diminuição de massa gorda, aumento de massa magra, ficar fortinho, sem bracinho que sacode na hora de dar o tchauzinho, bundinha durinha pro alto. Todavia, entretanto, porém, mas assim, é o que eu acho mais importante, que eu lembro sempre de uma propaganda de uma marca de esporte muito famosa, onde tem uma mulher, sabe? Que ela pega, bota os tênis dela e sai para correr, e durante a corrida vão caindo, sabe? As coisas da cabeça dela, vai caindo uma coisa que representa o trabalho, outra coisa que representa a família, outra coisa que representa o dia a dia. Então, todos os problemas, cai uma máquina de lavar, cai um livro, cai aquilo. E aí ela tá ali se autorregulando e tá limpando o organismo dela de todas as preocupações, todas as ansiedades, liberando endorfina, se autocuidando, se autogerindo. E é isso, né, que você falou. Então, assim, é essa coisa da maravilha do esporte, que é muito difícil, sabe? Você conseguir entrar. Eu te falo por mim, quando eu tomei a decisão, meu marido olhou assim: você não tem tempo para nada, com coisa nenhuma, como é que você vai, sabe? Voltar a fazer funcional, personal. Eu falei assim, não, eu tô nesse furacão, sabe? De mudança, de reformulação, e sim, se eu não cuidar de mim, eu vou pirar. E eu preciso disso. E o esporte, eu vou estar cuidando de mim, sabe? Vai ser o meu minuto, o meu tempo, onde meu celular vai estar ali. Não vai ter ninguém me falando de criança, de filho doente. O Luan vai estar sendo cuidado, o Sushi vai estar sendo cuidada. O paciente, eu vou estar focada em mim, sabe? E na minha saúde, no meu cuidado. E, gente, isso é maravilhoso. Primeiro dia, a primeira semana, na verdade, dia seguinte, cara, eu não sei como eu fui trabalhar. Eu tava andando mancando, os pacientes assim, doutora, tá tudo bem? Eu falei, não, toda vez que eu tenho que se levantar e sentar na cadeira pra chamar alguém. Jesus, que dor. Mas estamos aqui, estamos fortes, bumbum sarado. Na quarta semana. Na quarta semana, feliz e contente. Acho que eu só ganhei, não perdi ainda, mas estou ganhando músculos, que antes eram só gelatina. Daqui a pouco, ó, o bracinho não sacode. Um dia vai estar no alto. Rebeca, eu queria comentar um negócio com você em relação a como começar nessas práticas de atividade física, né? Porque normalmente escutamos assim, as pessoas colocam grandes metas, e isso funciona também para seus pacientes. As pessoas colocam uma meta muito ousada. E a recomendação principal é dividir essa grande meta ousada em fraccionar em pequenas partes. Então, assim, se você fazer 2 agachamentos, tá ótimo. Se você fazer um abdominal,
está perfeito. Se andar 5 minutos, está maravilhoso. Por quê? Porque pouco a pouco você vai aumentando gradativamente essa frequência. E em 4 semanas, você vai estar muito melhor do que as outras 4 semanas quando não estava fazendo. Então, é ganho, sempre vai ter um ganho. Então, a minha recomendação é frações esse início, esse primeiro momento, para conseguir que ele aconteça. Isso por um lado. Então, quando os seus pacientes, dentro do consultório, elas falam para você, você recomenda a importância da prática de atividade física, eu tenho certeza que quando as pessoas começam a praticar atividade física, elas começam a olhar para outros aspectos da vida delas, como, por exemplo, o que eu vou comer? Quando que eu vou dormir? Começam a ter outros estímulos associados para ir melhorando essa percepção subjetiva de bem-estar, de qualidade de vida. Então, vale muito a pena a gente incentivar a que isso aconteça, porque ela vai conseguir, à medida que eu estou olhando para o que eu estou comendo, eu estou cuidando mais da minha saúde, o que significa que eu vou estar mais atenta ao meu tratamento, o que significa que eu vou estar escutando a voz da minha doutora Rebeca, quando ela me recomendou e como estou me sentindo agora, eu vou começar a olhar a vida de um jeito diferente, porque até meus pensamentos, eles já começam a mudar, eu entro com outro mindset, e isso é real. Então, essa possibilidade faz com que as pessoas se sintam subjetivamente mais felizes, que é o que todo mundo procura hoje. E nessa época que a gente está vivendo, o bem-estar, a longevidade, a qualidade de vida, é o que todo mundo está procurando. Todo mundo está procurando isso. Então, quando as pessoas ficam atrapadas dentro delas mesmas, sabe? Dentro de eu não consigo, eu não sou capaz. A verdade é essa voz interna. É o impostor, né? Síndrome do impostor, não é isso? Pode ser um síndrome do impostor, mas também assim, é muita inseguridade, é falta de confiança, é uma baixa autoestima, que estão aí cercando sua vida, né? Não, faz parte. Não, mas assim, e que cada dia eu acho que tá maior com essa coisa da internet, né? Do Instagram, onde todo mundo é perfeito, tem a vida perfeita, aí as pessoas se olham e cada vez mais se sentem assim, sabe? Diminuídos e vira aquela bola de neve, sabe? E que, na verdade, é o que ele falou, simplesmente começa, só faz. E de pouquinho em pouquinho você vai fazendo, e você vai melhorando, você vai sentir simplesmente melhor por ter começado, né? Exatamente. E é isso. E você está mudando o seu pensamento, o mindset. Não tem aquela história dos 21 dias consecutivos que você consegue reprogramar, reformular. Como é que funciona isso? Isso meio que um mito, né? Mas... Para dar esse primeiro passo, assim, tá comumente conhecido que precisamos 21 dias para formar um hábito. A verdade é que não são só 21 dias, a verdade é que é um triplo desse número para o hábito 63 ser criado, né? Mas, por outro lado, um dia que você faltar, você está quebrando e começando de zero. Então, por isso que é tão importante fracionar as pequenas atividades para elas acontecerem. 21 dias. Durante 21 dias eu não vou comer açúcar. Durante 21 dias eu vou andar 10 minutos. Tem metas, objetivos que sejam alcançáveis. Para quê? Para você mandar essa informação para o seu cérebro, ele ter aquele senso, aquela sensação de conquista. E quando eu tenho essa sensação de conquista, ele entende que aquilo é prazeroso e vou repetir e vou continuar fazendo. E isso, ao mesmo tempo que é prazeroso, é doloroso. Doloroso em português? Doloroso mesmo? A palavra? Dor. Doloroso. Daqui a pouco ela fala inglês, daqui a pouco ela fala castelhano e briga. E também é doloroso. Por quê? Porque estamos criando novos hábitos. E o nosso cérebro, ele quer poupar energia, gente. Ele não quer sofrer, ele não quer andar na esteira, ele não quer fazer agachamento, ele não quer fazer coisas diferentes do que está acostumado. Então, é importante, primeiro, conhecer que isso acontece,
para eu entender, lá quando eu estou começando a fazer meu negócio, eu estou me auto-sabotando porque esse é um processo que vai começar. Que é normal do seu cérebro, né? Pelo que eu entendi, que o seu cérebro, ele quer sempre, além do menor esforço, né, de defesa dele, acho que já me explicou isso uma vez, que o cérebro, a gente tem essas coisas automáticas de longa data, porque foram programadas para sobrevivência, não é isso? Isso. E aí a gente vai sempre fazendo as coisas da forma mais rápida, autoprogramadas, por questões de sobrevivência da própria organização do cérebro. Então, essa coisa do hábito é você estar remodelando, criando novas conexões cerebrais para que isso se torne um hábito. Automático. Automático. E poupar energia e não sofrer. E não sofrer. Você está fazendo uma nova conexão mental. Exatamente. E isso dói. Que ela está aí fazendo a conexão. Isso dói. Então, é importante comunicar isso para quê? Para as pessoas não desistirem. Entender, não, mas que eu fiz 3 dias, doutora, eu fui lá a fazer meus exercícios que me recomendou a fisioterapeuta, e aí, não, doeu, sim, eu fiquei, não sei como são os exercícios, mas eu imagino, o exercício de fortalecimento da região pélvica, tá? Não, doeu e aí desisti. Aí é importante falar para os pacientes que isso é esperado. Mas que ela tem que fazer e repetitivamente para conquistar. E quando uma paciente que entra no consultório, ela não pratica nenhum tipo de atividade física, sinceramente, eu acho que é nosso dever, como profissional, a indicação da atividade física, porque isso é saúde, né? Então, promover saúde... A OMS é saúde física, mental e social. E a atividade física consegue, né, fazer as 3 coisas. E para assistir uma terapia ou contratar um terapeuta, o que hoje temos acesso para um pouco balancear isso? Olha, podemos começar com exercícios de autoconhecimento, aonde a gente olha internamente quais são as nossas emoções, pensamentos e comportamentos recorrentes que se repetem, como eu reajo às situações em diferentes áreas da minha vida, fazer um registro para que... Um registro num caderno mesmo. Num caderno. Anotar. Isso. Anotar. Para quê? Para entender quais são os meus padrões e a partir desse entendimento eu consegui criar uma estratégia para mudar aquilo que está me incomodando tanto. Padrões e gatilhos, né? O que faz você reagir daquela forma, né? Aprender o que assim, várias vezes eu pergunto para as pacientes, mas o que desencadeou isso? O que desencadeou sua dor? O que desencadeou a infecção urinária? É isso, né? Entender o que está desencadeando e como você reage, né? E isso. E muitas vezes não tem uma resposta, mas quando você faz um registro, você cria consciência. Isso, você cria consciência disso, você começa, quando pergunta para a paciente, eu não sei, e aí, provavelmente, na grande maioria das vezes, na próxima consulta, ela vai falar assim, aconteceu assim, aconteceu assado, e é isso que ele está dizendo, né? Você parar, pensar e escrever essas coisas. É isso, um primeiro exercício. Outra coisa que pode ser feita, hoje em dia existe muita disponibilidade na internet, sobre vídeos de saúde mental, sobre programas de meditação, sobre programas de yoga, sobre escutar qualquer conteúdo, incluso livros, tá? Para você se conectar com esse mundo interno. Então, na minha opinião, com exercícios de autoconhecimento, de como penso, como me comporto e quais são minhas ações, eu consigo mapear meus padrões e meus gatilhos. Como penso, como me comporto e quais as minhas ações. Sim, e as emoções também, né? Assim, o que eu sinto, o que eu penso, como eu me comporto. E isso vai ter um resultado, que vai gerar uma ação. Então, como eu penso, como eu sinto, como me comporto, isso gera um resultado que vai gerar uma ação específica. E quando eu consigo olhar para isso, eu consigo ver quais são meus padrões de pensamento e quais são meus possíveis gatilhos. Que assim, a pessoa pode pensar, esse foi o gatilho que me fez
agir dessa maneira e não continuar com o tratamento. Mas, não necessariamente. Esse é o gatilho que ele entendeu. Mas tudo bem. O primeiro passo de fazer esse registro vai permitir mapear possibilidades, ok? É que é muito profundo e às vezes as pessoas Dói, né? não querem olhar, não querem olhar para isso, mas esse primeiro passo já funciona bastante. Quando você sai do automático, consegue reconhecer quais são as emoções, quais são dos outros, né? Isso é super importante, porque isso permite você não ser mais reativa ou ser um pouco mais ativa, porque tem essa parte das pessoas que ficam tímidas e não conseguem... Que não querem entrar no embate, né? Que não querem se indispor. Isso, e ficam para dentro. Né? Introspectivas. Introspectivas, exatamente. Isso por um lado. A prática, obviamente, de sessões de relaxamento, que tem a ver com meditação, com respiração, com práticas de yoga. Yoga é maravilhoso. Podcasts. Hoje em dia existem muitos podcasts que falam sobre saúde mental, que falam sobre emoções, que falam sobre psicologia. Você consegue indicar um que seja de confiança, que seja de qualidade? De psicologia, para ver. Eu gosto muito de um que se chama Reprograme Seu Cérebro. Reprograme o seu cérebro. Uhum. Eu acho, sim, ele é maravilhoso. Em português. Em espanhol tem outros. Um específico que é de psicologia positiva, em espanhol mesmo, psicologia positiva, mas em espanhol. Mas esse de Reprograme Seu Cérebro são pequenos, sabe, curtos, que vão direto a um tema particular que eu gosto muito, que funciona e que pode ajudar. De psicossomático, não conheço, mas falando um pouquinho justamente sobre psicossomático, temos que entender que a doença psicossomática tem sintomas físicos, mas origem psicológico, e que não necessariamente não são reais. Assim, é muito importante entender que aqueles sintomas estão acontecendo e que a pessoa está sofrendo. Ontem eu atendi uma paciente que ela falou assim, o irmão era médico, né? Ele tá me chamando de maluca, ela suspeita de síndrome da bexiga dolorosa. É porque como se eu não tenho nada, mas ele tá me chamando de maluca. Aí ela falou assim, não é maluca, eu tô sentindo. Tá sentindo. Esse é o sentido da questão. Então, realmente é físico. O negócio acontece. E está associado muito com depressão, né, Rebeca? Assim, com um transtorno depressivo, e que temos que olhar para isso, porque as possibilidades de complicações são bastante altas. Sim, crônicas e a longo prazo, né? E é um trabalho que tem que ser feito em conjunto para poder minimizar esses sintomas que esse paciente está sentindo. Mas entendo que para o médico tratante pode ser um grande desafio. Normalmente é. E aí, assim, a gente tem sessões pequenas, né? Consultas pequenas, e por que a terapia é tão importante. E várias vezes eu converso, igual no nosso podcast anterior com a Elaine, sabe? Como ela tem esse tratamento muito mais frequente, sabe? Das sessões de fisioterapia com a paciente, principalmente das questões de dores pélvicas, psicossomáticas, ela consegue chegar mais perto, ter mais contato, mais interação com a paciente. Algumas vezes eu mando para ela assim, amiga, senti um feeling disso. Vê se você consegue puxar alguma coisa, sabe? Porque é isso, a gente está interligado. A gente não é só uma doença, a gente só não é um corpo, a gente é uma mente, e é isso tudo. Então, assim, vamos fazer atividade física, vamos anotar no caderninho quais são os tópicos, como eu me sinto, como eu penso e como eu reajo, como eu me comporto. E anotando para a gente conseguir criar um mapeamento, né? Mapear os nossos sentimentos, as nossas ações, as nossas reações, para tentar entender da melhor forma possível. Igual a menina da propaganda lá da academia, fazer atividade física para deixar aquele momento de autocuidado, de autogestão, para você conseguir ter um momento só seu, se sentir bem, simplesmente começar de pouquinho e seguir em frente, porque fora os índices sanguíneos e afins, sabe, que todo mundo conhece relacionado ao esporte, saúde, ele tem toda essa outra perspectiva de autocuidado, autogestão, autorresponsabilidade. Acho que meu objetivo era esse. Eu só não tocamos uma coisa que é super importante, tá, Rebeca? Mas, e que é um grande
síndrome da atualidade, que é a ansiedade e o estresse. E justamente enquanto a gente tem na nossa frente pacientes com doença física associadas com ansiedade e estresse, é muito mais importante a gente fazer a prescrição da atividade física. Sim. Porque elas vão minimizar esse corpo. Essa angústia, né? Esse corpo toda essa estressado. dor do corpo, né? Esse processo inflamatório. E a gente volta também nas terapias, nas terapias integrativas da ozonioterapia e da terapia neural, que vão desinflamar o organismo como um todo também, né? Muito, 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 muito obrigada por ter vindo, ter topado, por me aguentar, tá? Por cuidar de mim com tanto amor, com tanto carinho, com tanto olhar cuidadoso, o olhar para dentro. Eu li um livro recentemente sobre sororidade, que são mulheres cuidando, assim. Um dos motivos desse podcast foi isso também, do livro da Suzana Pires sobre a dona de si, onde o objetivo sempre assim, caiu como uma luva, porque mulheres cuidando de mulheres, olhando com carinho, olhando com atenção, com cuidado, e você faz isso muito comigo, muito, 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 muito obrigada por tudo. E não é só uma questão de feminismo, é uma questão de estarmos juntas, de cuidarmos umas das outras. Eu acho que isso é uma responsabilidade. A gente vive numa sociedade extremamente patriarcal, machista, e se a gente não cuidar da gente, quem é que vai cuidar? Sabe? Exato. Então, Quem assim, vai cuidar dos nossos filhos? quem é que vai cuidar das nossas filhas, dos nossos filhos, disso tudo? Então, é sobre isso, e esse é o objetivo, encontro das amigas, com o objetivo, com o foco da saúde da mulher de uma forma integral, não só física, mas mental, sabe? Isso. E muito obrigada por tudo que você faz por mim. Obrigada a você. E eu quero falar uma coisa muito importante também. Esse foco na saúde feminina, eu quero deixar um último recado para você. Aonde você coloca seu foco, expanda. Então, foco na saúde feminina, porque vai expandir para todas. E quando expande para todas, expande para todas essas mulheres que são mães, que cuidam de meninas e meninos e meninas. E aí, o mundo vai ficar bem melhor. Beijos.